Boa noite, pessoal! Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos ajeitando aqui, ó. Ó, legal. O pessoal vai chegando e a gente vai falar hoje sobre os medos, né? Vou só compartilhar a live aqui. O pessoal vai chegando aí, vai curtindo, vai participando. Vamos aqui, vamos compartilhar a live. Legal, o pessoal chegando, já tá curtindo aí. Legal, nós vamos falar hoje sobre medo. Ó, o Maurício já compartilhou a live aí, ó. E eu tô compartilhando aqui também. Legal. O Ivan fala, campeão, fala, mestre. Legal, ó, o pessoal tá chegando. Vou só compartilhar aqui também em outro lugar e a gente já dá início à live. Pronto. E o tema de hoje, gente, é medo. Olha aí, ó. O pessoal chegando já. Curte, compartilha aí, chega junto, interage com a gente. Vamos ajeitar aqui essa imagem. Aí. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente vai ajeitando assim mesmo. Aí, legal. E aí, gente, vamos falar hoje sobre medo? O que é o medo? O que ele faz com a gente? Ó, a Rose. Fala, querido amigo. Legal, Rose, você tá aqui junto com o pessoal. E a gente vai falar sobre medo. Esse tema tão pouco falado, né? E que todos nós temos. É interessante porque ainda no final de semana eu fiz o Conexão e a gente falava sobre alguns medos, algumas coisas da nossa vida que a gente nem sabe muitas vezes como proceder, como ajustar isso com a gente. É interessante porque a gente tem medo de falar dos nossos sentimentos, a gente tem medo de tomar alguma atitude. O medo nos rodeia em quase tudo que a gente vai fazer nessa vida. E tem aquela expressão, né? Se der medo, vai com medo mesmo, né? Mas a grande maioria de nós não faz as coisas assim. E eu me lembro, eu sempre gosto de usar exemplos meus, assim, da minha vida, do meu dia a dia, enfim. Eu tinha muito medo, assim, quando eu comecei a minha carreira lá, de palestrante, treinador, vai completar agora em novembro, completa 12 anos, eu tinha muito medo. E eu tinha medo, sabe do quê? De largar o meu trabalho. Boa noite, Juliano. Boa noite, Giovana. Legal o pessoal chegando aí, ó, e comentando. Boa noite, Patrícia. Ó, legal. Parabéns, Patrícia. Boa noite, Mamal, tamo junto. Quando eu comecei minha carreira lá, eu continuava trabalhando num trabalho normal. Boa noite, Magda. Trabalhava num trabalho normal durante o dia e tal, e fazia as minhas coisas fora de hora, e fazia meus eventos, e fazia palestra. Mas o que eu tinha medo? E eu tinha muito medo de largar o certo, largar aquilo que eu fazia como atividade principal e fazer aquilo que eu sempre amei fazer, que era falar com as pessoas, dedicar meu tempo para as pessoas, levar o meu conhecimento para as pessoas, compartilhar conhecimento. Então, durante muitos anos na minha vida, eu fiz as atividades juntas. Eu estava trabalhando e, ao mesmo tempo, desenvolvi a atividade que eu queria para a minha vida. A Patrícia, o universo vai ficar orgulhoso. Gratidão. Boa noite, Doris, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Curte, compartilhe a live aí. Hoje nós estamos falando sobre medo. Medo, aquilo que nos assombra, aquilo que nos tira o sossego. Desculpa, gente. E daí, durante muitos anos da minha vida, eu estava trabalhando numa atividade normal,
desenvolvendo meu trabalho e fazia o que eu amo fazer, que é dar palestra, dar curso e fazer o que eu estou fazendo hoje da minha vida como atividade principal. E é interessante porque quando a gente fala desses medos, a gente não quer largar aquilo que a gente tem. O ser humano tem uma premissa, ele quer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, do mesmo jeito, mas não abre mão de nada. E daí isso baseia muito os nossos sentimentos, e medo é um sentimento dentro da escala dos sentimentos, é o único sentimento positivo, porque quando a gente fala em medo, a gente está falando que muitas vezes a gente faz algumas coisas, mas está sentindo medo de fazer, mas vai lá e faz. A gente enfrenta os nossos inimigos maiores, e o nosso maior inimigo, boa noite, Bruna, somos nós mesmos. Boa noite, Carlos. Somos nós mesmos. É aquilo que a gente faz nas nossas vidas, e eu estou confidenciando para vocês o que eu fiz da minha. E qual era o meu medo? O meu medo também era, naquela época, decepcionar a minha mãe, decepcionar o meu pai. Boa noite, Christian. Legal você estar aqui. Grande abraço para todos vocês que estão compartilhando a live, curtindo. Nós estamos falando sobre medo. Participe, deixe a sua dúvida, pergunte, participe aí com a gente. Então eu tinha medo de decepcionar as pessoas que eu mais amo na minha vida. Meus pais, minha mãe, minha parceira. Era assim. A minha visão era essa. A minha visão era essa do medo. Mas eu continuava fazendo aquilo que me impulsionava, aquilo que faz vibrar o meu coração. E nos últimos anos eu tenho dedicado minha vida a fazer somente isso. Mas demorou tempo. E esse tempo, ele é diferente para cada um de nós. O que acontece? Vai ter pessoas que vão responder rápido, que vão fazer coisas rápidas, que vão fazer a diferença na sua vida. Mas tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais. E tem pessoas que vão demorar muito tempo para se desvencilhar dos seus medos, para poder construir aquilo que querem da vida. E a gente precisa entender e respeitar que as pessoas ao nosso redor respondem de formas diferentes. Seria muito louco, e eu falava isso no final de semana. A Doris, menos o medo que paralisa. Esse medo não é bom nem o melhor. Eu vou falar mais sobre isso, Doris, mas legal a tua colocação. A Bruna está falando verdade. O medo é um sentimento positivo. Numa escala de sentimentos, é o único sentimento positivo, a única emoção positiva que a gente tem. Por quê? Porque eu estava falando, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Seria impossível, eu falava isso no final de semana no Conexão, seria impossível a gente levar conteúdo igual para as pessoas e querer respostas iguais das pessoas. Então eu fico apavorado, assim, eu fico temerário muitas vezes quando eu vejo pessoas dizendo, treinadores e palestrantes e tal, que tem um caminho só, que o caminho é esse, se você seguir isso, uma receita mágica de sucesso, uma receita mágica para as coisas acontecer, você tem que fazer assim. Cara, é incompatível para mim, a minha visão é essa, é incompatível para mim dizer para você, olha só, nós temos aqui praticamente 20 pessoas ao vivo, tá? É impossível, na minha concepção, que se eu der um caminho para vocês, uma linha de pensamento, um raciocínio da minha visão, que todo mundo vai seguir a risca e que vai funcionar para todo mundo. Isso seria piração, é maluquice da minha cabeça, mas eu vejo que as pessoas vendem isso para outras pessoas, que é esse o caminho para seguir, que é dessa forma que vai acontecer, se você não fizer X mais Y, você não vai conseguir chegar lá. Cara, na minha visão, não é, velho. As pessoas respondem as coisas de formas diferentes. Eu falava isso de novo lá no Conexão no final de semana. Vai ter gente que vai sair dali, sabe, querendo fazer as coisas de forma rápida, quer resultado, quer fazer, beleza. Tem gente que vai entender tudo que a gente falou no final de semana, dali a 15 dias, 20 dias, 30 dias, 90 dias.
Teve um amigo meu, e eu usei esse exemplo lá, porque ele me permite, só não vou dizer o nome dele, que ele fez o Conexão há um ano atrás, e agora, e olha só, ele acreditava que ele não precisava fazer. Ele acreditava que quem precisava fazer era a esposa dele. Ele fez há um ano atrás, e ele me falou agora, há pouco tempo atrás. Agora eu entendi algumas coisas que tu falava lá. São tempos de respostas diferentes, nós somos diferentes. É maluquice achar que existe um caminho único e que aquilo ali vai dar certo para todo mundo. Não vai. É mentiroso. Não dá. E quando eu inventei, eu disse, não, cara, eu quero isso para minha vida, eu quero ser um treinador. A coisa que mais me estressava é ir nas palestras, nos workshops, nos treinamentos, e as pessoas falarem, ó, é aqui o caminho, porque aqui vai dar certo, porque aqui... Bicho, não é, velho. As pessoas têm os seus medos. E não é que elas sejam boas ou ruins, que elas são preguiçosas, ou enfim, o que tu achar ou deixar de achar. Não é. As pessoas respondem às coisas de formas diferentes. O medo muitas vezes vai te paralisar, que nem a Doris falou, vai te paralisar. E tu vai ficar sem ação. E tu não vai saber o que fazer. É o teu medo agindo dentro de ti. E outra, o teu medo vai te impulsionar, outra pessoa, a fazer as coisas rápidas, a dar uma resposta. Eu vou fazer um exemplo bem prático para vocês. Vamos supor o seguinte, você pulou um muro para pegar a bola de uma criança, e quando você pulou o muro para pegar a bola, veio um cachorro na tua direção, e ele veio com a boca enorme, assim, querendo te morder, né? A gente sempre fala isso, o pessoal acha que inteligência emocional é controlar as suas emoções. Boa noite, Murilo. E não existe controlar as suas emoções. Se você começar a estudar um pouquinho sobre inteligência emocional, você vai ver que não é controlar as emoções, mas sim o que você vai fazer com suas emoções depois que você senti-las. E daí o cachorro vem grande na tua direção, vem rosnando, ele quer te morder. O que vai acontecer contigo? A emoção medo vai acontecer dentro de ti. E como é que acontece essa emoção medo? Você fica pálido, porque todo o sangue é direcionado para os membros superiores e inferiores no instinto de sobrevivência. E daí a tua máquina humana se prepara para correr, para se defender. Então vai muito sangue para os braços e para as pernas, no instinto de sobrevivência. Isso é emoção, medo dentro de ti. Descargas químicas vão acontecer, o teu estômago para de funcionar. Então isso é uma descarga muito forte da tua emoção medo. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? Depois, aí sim, inteligência emocional. Bom, vou correr, e daí vou em direção ao muro, corro o muro, pulo para o outro lado e me livro, me salvo. Ou paraliso e fico ali, à mercê dos acontecimentos. Júnior, boa noite, Marcelo. Tuas palavras mudaram minha visão da vida. Obrigado por essas lives. Deus te abençoe. Gratidão, Júnior. Tamo junto, vamos lá. Então, muito obrigado, Júnior. Muito obrigado. Isso é que faz a gente tá aí toda semana trazendo conteúdo para vocês, tá? O que tu faz com a emoção medo, é que vai fazer a diferença. Isso é inteligência emocional. Como você vai agir em relação àquilo que está acontecendo contigo. Boa noite. Verdade, cada caminho é diferente e os medos paralisam a gente. Exatamente. A gente vai ter respostas diferentes em relação ao medo. Quer ver um exemplo? Se você pegar uma pessoa que está... Agora a gente mudando um pouquinho, tá, para o trabalho. Se a gente pegar uma pessoa que está há 8 anos, 10 anos trabalhando no mesmo lugar, mesmo que ela receba uma proposta melhor de trabalho, onde ela vai ter uma possibilidade de crescimento ainda maior, vai ter uma grana maior, onde ela vai de repente liderar outras pessoas, mesmo assim, ela vai ter medo de trocar aquilo que ela construiu durante 7, 8, 10 anos por uma outra proposta. Vocês entendem isso? E daí assim, ó, tem pessoas que agem rápido. Elas vão dizer assim, eu quero,
assina e vai embora, vai para outro lugar, vai se desenvolver em outro lugar. E se lá não der certo, ela vai para outro lugar e se desenvolve igual. Respostas rápidas. Tem outra pessoa que vai ficar pensando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aqui eu estava, aqui eu conheço as pessoas. E assim vai indo. E tem outra pessoa que nunca vai tomar uma decisão em virtude do seu medo. Mas isso não quer dizer que a pessoa é fraca emocionalmente, que a pessoa não consegue fazer as coisas. Não, é que o tempo de resposta de cada um tem muito a ver com os seus medos. A Elizabeth, verdadeiro, grande abraço, Marcelo, grande abraço, Beth, obrigado por você estar aqui com a gente. Então, obrigado por todos que estão acompanhando aí, que estão curtindo, que estão participando, interagindo. Coloque a sua dúvida. Nós estamos falando de medos, os medos que nos paralisam, os medos que nos movem. Muitas vezes o medo é um motivador positivo de tu fazer a diferença na tua vida. Muitas vezes você vai sentir medo das situações. Hoje eu falava com um amigo meu e ele está passando por um momento bem conturbado e ele está com medo. E a gente falava sobre isso. Hoje, na primeira hora da tarde, a gente estava falando sobre isso. Ele está com muito medo da situação nova que ele está enfrentando na vida dele. E foi uma situação assim, ó, que é o empurrão da vida. Sabe? Sabe o que é o empurrão da vida? É tu tá há 10 anos numa empresa e chega o teu chefe e diz assim, tchau, a gente não precisa mais do teu trabalho aqui. Você vai ficar com medo. Por quê? Porque a sua estrutura de trabalho estava arquitetada na tua cabeça e você não via final naquilo. E daqui a pouco, pum, tem um final. Acabou. Esse é o empurrão que a gente leva da vida. E isso a gente pode levar um empurrão da vida também num relacionamento. Tá tudo certo, daqui a pouco, não quero mais trabalhar com você, não quero mais conviver com você, não é mais o meu sentimento, não gosto e tal. E daí, outro empurrão da vida. E daí você não quer mudar de cidade, mas a sua possibilidade é em outro município, em outro estado ou em outro país. E daí fica na sua mão. A Janete, esse é o meu problema, penso muito, medo de agir. Exatamente. E assim, ó, o que acontece? O medo de agir, ele não é ruim. O problema é que a gente depois não pode reclamar dos resultados. Isso é outra coisa, tá? Então vocês entenderam? Nós temos... boa noite, Gabi. A gente tem tempos que a gente age. A gente age de forma rápida, quase instantânea, né? Em outros tempos a gente vai agir com mais cautela e outras vezes a gente não vai agir. O grande problema é não agir. É não agir. Sabe por quê? Porque se ninguém cobrar da gente, a vida vai nos cobrar. E esses dias eu ouvia de um cara com quase 60 anos. E ele é meu amigo há muito tempo. E ele olhava para a vida dele e dizia assim, ó, cara, se eu conseguisse, porque a gente se conhece há uns 10 anos, mais ou menos uns 10 anos, e ele disse assim, cara, se eu tivesse te ouvido há um tempo atrás, talvez eu não tivesse tanto medo de agir, e talvez coisas que eu queria ter feito lá eu já teria feito e eu não fiz. Então hoje eu me cobro muito. Então o grande problema, o grande desafio é a gente entender que se a gente não fizer alguma coisa pela nossa vida com medo de agir, né, com medo de fazer as coisas, o tempo vai nos cobrar isso, da gente mesmo. E essa cobrança é uma cobrança ela é muito dura, porque a gente vai olhar no espelho e vai dizer assim, putz, eu podia ter feito lá atrás, eu podia ter feito a diferença para nós. É você conversando com o seu espelho. É você conversando com a sua alma naquele momento. E daí você vai ter cobranças com você mesmo, que vão ser dolorosas, porque você não fez aquilo que devia ter feito por medo. Você não tomou a atitude que você queria tomar por medo. E assim por diante. E isso vai ter um valor
muito grande lá na frente. A Bruna, e tu está com uma pessoa e do nada ela não quer mais nada. Até penso, mas existe medo de falar, também de expressar. Também. A grande maioria das pessoas, olha só, gente, isso é estatístico, tá? A grande maioria das pessoas tem dificuldade de falar o que pensa e o que sente, tá? Principalmente do que sente. E eu falava no final de semana lá no Conexão, eu falo sempre das minhas histórias e aquilo que me move até aqui, o que me motivou a fazer o que eu faço da minha vida, e que não é fácil, viu? Eu tive medo também. E lá no início da live eu estava falando sobre isso, e é desafiador, é muito desafiador, porque o medo nos paralisa e depois a gente se cobra muito que, vamos ser bem sinceros, usando o português bem claro, a vidinha de merda que a gente está tendo, e daí a gente olha para trás, puta, eu podia ter feito diferente e eu não fiz. E daí se passou uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, velho, e você não entendeu, né? A Doris, nossa, sou uma mediadora sem noção, sem ter noção que sou. Em minha profissão lido com crianças que têm que trabalhar seus medos, sentimentos, entendendo o tempo de cada um, mas preciso tentar ajudá-las a lidar com seus medos ou outros sentimentos. Que responsabilidade. Eu sempre digo o seguinte, lá no Conexão, eu sempre falo o seguinte, a gente vai para lá com a ideia de querer entender os outros, mas essa não é a base. A base é autoconhecimento. Nós precisamos entender de nós mesmos para depois pensarmos em ajudar ou entender dos outros, tá? Eu estudo isso há praticamente desde os 20 anos. Então, desculpa, eu tô com 45. Faz 25 anos. E até hoje eu entendo que eu preciso me melhorar em muita coisa, que eu preciso fazer a diferença em mim. Por quê? Porque fazendo a diferença em mim eu vou conseguir entender melhor o que acontece comigo e com os outros. E daí eu vou poder dar umas respostas diferentes para a vida. É muito interessante isso, porque o medo, ao mesmo tempo que ele é paralisante, de vez em quando tu não tem muita escolha sobre ele. Quando tu toma esses empurrões da vida aí, quando tu acha que tá tudo certo e daqui a pouco não existe mais, a Bruna usou ali uma história ali, alguma coisa referente a isso. Quando a gente tá legal assim, daqui a pouco, pum, não serve mais, não dá mais. Quando a gente toma esses empurrões da vida, mesmo que a gente não queira, desculpa, a gente vai ter medo, mas vai ter que seguir em frente, que não tem outro jeito. Olha só, a gente tem muita dificuldade de falar o que sente, medo de falar o que sente. Sabe por quê? Aí a gente inventa desculpa. Ah, é que meu pai era muito fechado. Ah, que a minha mãe nunca falava sobre as coisas. Ah, porque na minha família é assim, é todo mundo fechadão. Eles até se gostam, mas eles não se falam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O óbvio precisa ser dito a todo instante. Sabe por quê? Porque se a gente for no velório, a gente sabe direitinho quem falou e quem não falou durante a vida. Quem falou bastante durante a vida sobre os seus sentimentos, sobre aquela pessoa que está ali, essa pessoa vai sofrer a falta, vai entender a perda, mas vai estar mais em paz. Sabe por quê? Porque falou aquilo que sentia. E vai ter um bando de gente desesperada, porque nunca falou o que sentia e tinha visto a pessoa na tarde anterior, no dia anterior, em alguns dias. Eu uso o exemplo de um amigo meu que era um irmão de vida para mim, e eu aprendi muito cedo a não ter medo de dizer o que eu sinto pelas pessoas. E hoje falava abertamente
na frente de outras pessoas, o que eu sinto por um grande amigo meu. Agora, à tardinha. Que é um irmão de coração, assim como esse era. E daí, esse meu amigo, na quinta-feira, eu abracei ele, disse o quanto ele era importante para mim, o quanto ele era decisivo na minha vida, o quanto eu gostava dele, o quanto eu amava ele de coração. E ele não era meu irmão de sangue, mas era o meu irmão de caminhada, assim, era o meu irmão que eu adorava. E ele tinha muita dificuldade de falar o que sentia. E na quinta-feira eu abracei, beijei ele no rosto, disse o quanto eu gostava. A namorada dele vinha chegando, né, naquela quinta-feira, e eu abracei bem forte ele. Ó, conta comigo sempre, cara. Dei um beijo na bochecha dele assim, abracei ele. E o que ele falava, e eu explicava isso lá no Conexão, e falava assim, ó, ele não conseguia se expressar, ele não conseguia dizer o que ele sentia, mas eu entendia que ele estava querendo dizer para mim que eu também era importante para ele. E eu fui embora. No domingo ele faleceu. E ele era um cara bem jovem, ele tinha 50 anos. Meu amigo, meu irmão. Pois é. Eu nunca, desde novo, eu aprendi com uma dura paulada da vida a falar o que a gente sente em relação às pessoas. Falar hoje, aqui e agora, sem medo. Simplesmente falar. E daí a gente tem essas experiências da vida nos provando ainda mais que esses medinhos que a gente tem, medo de falar as coisas, medo de dar um passo à frente, medo de mudar de emprego, medo de terminar um relacionamento, medo de começar outro relacionamento, medo de fazer as coisas, medo de mudar, medo. Eles têm um forte impacto na nossa vida e a gente acha que não, que nunca vai acontecer com a gente. O meu amigo era novo, ele tinha 50 anos, ele morreu, não tem mais o que fazer. Ele não me ouve mais. Se não fosse aquele momento, não seria. E daí a gente fica arranjando desculpa. Não, amanhã eu vou lá. E daí tem falado com a tua mãe, com o teu pai. Não, eu não quero. Amanhã eu vou ver. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá comentando aqui algumas coisas. Vamos lá. Ó, o Mal. Temos medo de ser feliz, temos medo de ir em busca da felicidade, ser feliz. Já vamos falar sobre isso, ter medo da felicidade. Aí a gente vai falar de estados emocionais. Obrigado, Maurício, é isso aí. A gente vai falar de estados emocionais. Quase perdi minha avó, anotei, ela disse que me amava e até homenagem eu fiz. A Bruna, tatuei algo, agora tá marcado para sempre. Tenho dificuldade de falar na hora, demoro, vou devagar. Lembro disso, contaste. Tenho medo de envolver. O Júnior, ó. Junei Freitas, é isso aí, velho. O Júnior colocou o nome do meu amigo ali, ó. Junei Freitas. Meu amigo, meu irmão. Estive com ele na quinta-feira, no domingo ele morreu. Ele tinha 50 anos. E se eu ficasse de mimimi pra falar... Eu sempre falei o que eu gostava dele pra caralho. E ele era um irmãozão meu, assim. Como tem outros irmãos hoje que convivem comigo e que eu admiro e respeito. O Ivan foi o primeiro a dar o ar da graça aí. E eu tenho prazer e a honra de dizer que o Ivan é meu amigo, meu mestre, meu mentor. A gente tá sempre junto. Então, é isso aí, velho. O Júnior é irmão da Carla. É isso aí, Júnior? Tu é irmão da Carla. Legal. Show de bola. E a Carla tava chegando aquele dia lá pra ficar com ele e eu tava me despedindo no portão da oficina dele. Então, gente, fala o que tu sente hoje, aqui agora. Não tenha medo. O medo que nos paralisa é o mesmo medo da gente ver a vida acontecendo ali na frente e não fazer nada. Não existe nada pior do que a gente olhar para nossa vida e de boa, velho, assim, ó, com todo respeito, olhar para a vida que a gente tem, a vida que a gente leva e dizer, que merda, eu podia ter feito, eu não fiz. Eu podia ter feito diferente, eu não fiz.
Eu podia ter dito e não disse. Eu podia fazer e não fiz. Por quê? Para e se pergunta por quê. Ou até quando tu vai levar esse tipo de coisa. Porque assim, ó, não sou eu que tô te cobrando, velho. Você vai olhar no seu espelho da sua casa, você vai se olhar algum dia e vai dizer, que saco, por que eu não fiz? A vida tá acontecendo a todo instante, a todo momento. Ou você faz, ou esquece. Talvez você não tenha a segunda chance de fazer as coisas. E a vida vai te cobrar. Você vai se cobrar. Sem medo. Marcelo, te digo que és importante na minha caminhada de muitas pessoas. Gosto, independente de qualquer coisa. Gratidão pela live, pelas suas palavras, pela tua existência. Doris, gratidão. Agradeço a cada um de vocês que está aí. E a gente já está meia hora conversando. E teve picos aí com quase 20 pessoas. Imagina reunir todo mundo numa sala falando sobre medos, né? Pois é. Ó, Doris, não tenho medo, não tenho vergonha de dizer. Eu digo até pra ti. Tá rindo, legal. Não tive medo de dizer, eu te amo para a pessoa que eu mais amava. Mas a vida segue, eu estou com medo de ir em frente. Na live anterior tu falaste que está vivendo ou existindo. Confesso que estou apenas existindo. Pois é. Tá na hora de viver, meu amigo. Sabe por quê? Porque não tem outro tempo. O amanhã é agora. O amanhã é agora. Hoje eu falava com a Raquel que tá aí assistindo. Hoje de tarde a gente tava conversando, né, Raquel? E a gente falava, o amanhã é agora. Não é amanhã. O amanhã é agora. Ele acontece hoje, aqui e agora. Não é de outra forma, velho. Não é em outro tempo. Só que o medo que a gente tem, eu confessei o meu medo lá no início, é o medo de todo mundo. A gente tem medo de decepcionar as pessoas, a gente tem medo de trocar de emprego. A Raquel, você é muito especial, você também, Raquel. Você mora no meu coração, você sabe disso. A gente tem medo de parar e pensar no nosso relacionamento, a gente tem medo de trocar de casa, a gente tem medo de trocar de cidade, a gente tem medo. Tudo isso porque a gente cria uma zona de conforto ao redor de nós e a gente acha que aquilo ali tá legal. Eu faço uma analogia lá no Conexão chamado piscina. Quem fez o Conexão sabe do que eu tô falando. Ou é piscina ou pote. Sabe exatamente do que eu tô falando. Então, lá eu explico mais sobre essa coisa. É piscina ou pote? A gente se coloca dentro de um pote ou dentro de uma piscina. É igual, velho. É igual. E daí a gente não faz. Procrastinadores não vencem, não fazem e só reclamam. Eu não sei qual é que é a tua escolha, mas você tem direito a uma escolha. Você tem direito a fazer escolhas da tua vida. Depende de você. Ninguém vai te pegar pela mãozinha e vai te explicar como é que funciona essa vida. Ninguém vai te orientar. Ah, faça isso que vai dar certo, faça aquilo que vai dar certo. Ninguém. Você vai dar um murro na ponta da faca, você vai estourar os seus dedos e você vai aprender que ali talvez o soco não seja tão forte, você vai ter que mudar o lugar. Você vai ter que pensar na sua vida. Se você não parar para pensar na sua vida, a vida vai te parar para você pensar nisso. Ontem, vendo uma parte do Fantástico, apareciam aquelas mulheres que tinham aquele negócio da Maria da Penha lá, né? Mulheres que foram ao ápice assim de coisas, cara, horríveis que aconteceram com cada uma delas, Qual a diferença entre medo e receio? Já vou te responder, Doris. E cara, a vida dá sinais, as pessoas dão sinais, e daí elas vivenciaram assim momentos horríveis, por medo de não mudar, por medo de pensar diferente, por medos. Incrível. Se você não parar para pensar na tua vida, a vida vai te parar de alguma maneira para você pensar na sua vida.
Eu canso de falar isso porque para mim é o que eu mais vejo acontecer. Eu atendo pessoas, elas vêm na minha direção e as pessoas não param para pensar nas suas vidas, elas só param para pensar nas suas vidas quando tomam um soco na cara, tomam uma porrada da vida, aí elas param para pensar nas suas vidas. Não precisava acontecer dessa forma. Eu falo muito sobre consciência. Seja consciente da tua vida, seja consciente dos teus relacionamentos, seja consciente da tua jornada. Faz aquilo que tu quer fazer com amor, com vontade, com carinho, com dedicação. Senão não vai, velho. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu não sei. Muitas vezes eu paro para pensar assim, ó. Se realmente a mensagem que eu tento passar, boa noite Dionísio, a mensagem que eu tento passar para as pessoas, eu consigo passar ela na totalidade, sabe? Porque se eu falo tudo isso, é porque eu vivenciei tudo isso. Não é à toa. Eu vivenciei tudo isso que eu falo lá no Conexão, que eu dou nos meus treinamentos. Além de muito conhecimento científico, eu experienciei. E então eu sei exatamente o tamanho disso, eu sei exatamente como dói, eu sei exatamente como pega na gente, como dá aquele impacto que a gente tem que se estruturar, porque a vida continua acontecendo. Ninguém para o trem da vida para ver que tu tá machucado, que tu tá sentido, que tu precisa te reconstruir. Ninguém para. Os teus amigos vão te dar uma atenção, a tua família vai te dar uma atenção, mas você precisa ser consciente de você mesmo e você precisa se reconstruir. Ninguém, absolutamente ninguém vai fazer isso por você. Ou você faz ou você fica onde você está. Simples assim. Qual a diferença entre medo e receio? Medo é uma emoção. Receio é tu caminhar por um lugar, vou caminhar por esse lugar aqui. Eu não tenho medo, mas eu tenho receio. Eu vou andar por essa, eu vou fazer uma analogia, vou andar por essa picada aqui, ó, né? Que é uma estradinha no meio do mato. Eu tenho receio de passar por esse local. Por quê? Porque pode ter algum inseto, porque pode ter algum animal. Então eu tenho receio de passar por esse caminho. Mas eu não tenho medo. O medo vai te fazer pensar, se tiver uma cobra eu não vou, se tiver uma aranha eu não vou. Então tu cria cenários na tua cabeça de coisas que talvez nunca vão acontecer, mas tu cria cenários e a partir desses cenários a emoção medo toma conta de ti e te paralisa, ou faz tu passar correndo, ou tu vai pensar em outro caminho para passar por o mesmo lugar. Então, ficou claro, Doris, a diferença entre medo e receio? Medo é uma emoção. Receio a gente vai ter de um bando de coisa. Quem nunca dirigiu vai ter receio de dirigir, mas tem uma vontade muito grande de dirigir. Então vai lá, faz o curso na autoescola, tem receio. Toda vez que entra no carro, tem receio. Mas vai. A emoção medo não domina aquele momento. Mas lembre-se, medo é uma emoção básica do ser humano. Suzy, boa noite, Marcelo. Show de bola essa live. Obrigado, Suzy. Gente, me ajudem a fazer a próxima live, tá? É isso que eu quero pedir para vocês que estão aí, tá? Me ajudem a fazer a próxima live. Como é que a gente... o medo paralisa o processo evolutivo do ser humano. Guacira. Obrigado, Guacira. Então, é mais ou menos por aí. Receio a gente vai ter de um bando de coisa, mas medo, a emoção medo vai nos paralisar em alguns momentos, vai nos agitar, vai fazer a gente ser diferente. Gente, me ajudem a fazer a próxima live, tá? Deixa eu ver aqui na agenda que vamos fazer na próxima... Deixa eu ver aqui. Na próxima segunda-feira, tá bom? Na próxima segunda-feira, gente... Me ajudem a fazer a live. Qual o assunto que vocês querem? Vocês que acompanham as lives, vocês que estão sempre aí agitando. Então, Suzy, não fale em dirigir, viu? Emoção, medo. Tá vibrando lá na Suzy. Gente, me ajudem a fazer a próxima live da próxima segunda-feira, no dia 19, tá?
Bah, dia 19 não posso? Que legal, né? Dia 19 eu já tenho compromisso. Então, infelizmente nós não vamos fazer live. Mas eu vou colocar aqui uma data pra gente fazer a próxima live, tá? E eu gostaria muito que vocês me ajudassem a produzir a próxima live. Com que temas que vocês queiram que nós coloquemos na próxima live. Então coloque aí no final da live lá, coloca assim, eu quero que fale sobre esse tema. O tema, só uma palavra. Vamos falar sobre procrastinação, vamos falar sobre determinação, foco, sucesso, empreendedorismo, não sei. Me ajudem a fazer a próxima live. Coloquem ali abaixo o que é o tema e a gente vai fazer uma votação melhor. O tema mais escolhido a gente vai colocar na próxima live, tá bom? Espero do fundo do coração que tenha valido a pena para vocês, que uma frase ou uma palavra tenha feito sentido para vocês nessa noite, que realmente tenha valido a pena ficar esses minutos aí com a gente, trocando informação e interagindo com outras pessoas nessa vibe legal aí, tá? Minha imensa gratidão a todos vocês que estavam aí, que participaram, que curtiram, que interagiram. Muito, muito, muito obrigado, gratidão imensa e até a próxima. Me ajude a fazer a próxima live. Beijo no coração!